não cuidou de explicar um pouco o que era o projeto de lei, do que ele tratava. Não, ele apresentou uma proposta de alteração de zoneamento, né? Uma população absolutamente desinformada, que não sabia sequer que parte da área do polo, né, já era área urbana. Por quê? Porque essa expansão do polo, ela se deu em 2018, através de uma lei que não teve a menor participação da população na sua elaboração, que é a Lei Complementar 207. Quer dizer, a origem do BIRDS já foi uma origem que incomodou a população. Naquele momento, a primeira reação da população foi: primeiro, não queremos ocupação de terra não urbanizada ainda, né? Se não está urbanizado, não há necessidade de urbanizar. Já existe uma área para o polo de tecnologia, que é a área do ITS, né? Não há necessidade de se agregar mais território, né, ao polo. O original não foi ocupado ainda, por que eu já vou expandir o polo? E da forma que ela nos foi apresentada, o que nos pareceu é que era realmente uma proposta meramente de interesse imobiliário, não era uma proposta de polo, era uma proposta, né, que vinha atender a interesses imobiliários e não aos interesses da população. E mais, uma proposta muito bonita, cheia de, né, fachada ativa, calçadas verdes, uma prefeitura que não dá conta das suas praças, que não dá conta dos seus parques, sabe? Tem árvore caindo, tem trabalho com calçada verde, quem vai fazer manutenção disso? Para que eu vou expandir território se eu não tenho condição de dar manutenção no território existente? A prefeitura não tem condição de fazer isso, a gente está vendo, todo dia tem notícia no jornal de coisas acontecendo. E quem mora em Barão sabe especialmente da precariedade das condições da estrutura urbana de Barão Geraldo. São ruas esburacadas, calçadas inexistentes, praças sem manutenção, né? Todo o verde do município está despicando, porque não tem manutenção nenhuma, como na cidade toda, não é um caso só de Barão Geraldo, né? É na cidade toda. Mas, então, nosso questionamento inicial foi: isso não deve ser acrescentado ao polo, vamos discutir só o RIDS, né? E queremos discutir mesmo, não é apresentar uma sugestão no site e depois lá na frente votar isso, né? Vamos discutir o RIDS, não queremos ampliação e queremos mais, queremos que essa lei que fez esse absurdo com o território do município de Campinas, que foi transformar em zona de expansão urbana, né, cerca de 183 quilômetros quadrados, tá? Foram transformados de rurais para a zona de expansão urbana. 183 quilômetros quadrados, sendo que na época do plano diretor 2018, os técnicos da prefeitura, nos estudos que fizeram, mostraram que a gente tinha, dentro do território já urbano, cerca de 120 quilômetros quadrados de terra não utilizada. Então, por que eu vou abrir, eu vou expandir território, se eu tenho território já urbano que não está inutilizado? Se eu tenho instrumentos, que são os instrumentos do Estatuto da Cidade, que me permitem forçar, sabe, induzir a ocupação desse território. Isso não aconteceu, porque o plano diretor não fez nada disso. O plano diretor, muito pelo contrário, o plano diretor preparou o caminho para que essa lei posterior, né, viesse transformar toda a área. Barão Geraldo não tem mais área rural. Toda a área rural de Barão Geraldo foi transformada em zona de expansão urbana. E mais, com uma pegadinha de que não é nem necessário muito esforço para transformar essa área urbana, essa área rural em urbana, não. Basta apresentar um projeto, né, solicitando a transformação daquele território de rural para urbano, né? E esse projeto tem que estar de acordo, tem que ser um projeto que esteja de acordo com, né, o zoneamento
A lei, inclusive, ela trouxe um zoneamento urbano para essa área de expansão urbana. Então, o zoneamento já está pronto. É só apresentar um projeto que esteja de acordo com o que está estabelecido na lei, né, que ele é aprovado. Tanto que nos pressionaram o tempo todo, dizendo, olha, essa área já está urbanizada, as pessoas já é urbana, as pessoas já estão apresentando projetos que vão ser aprovados. Né? Por que vão ser aprovados? Foi comprovado, os técnicos da prefeitura, no estudo do plano diretor de 2018, né, deixaram muito claro que não havia necessidade, que a área urbana disponível em Campinas serviria para ocupar o possível aumento da população, né, atender o possível aumento da população, aumento projetado, né, pelo SEAD, até 2080. Então, nós temos território urbano suficiente, né, para atender a demanda de aumento de população projetado até 2080. Então, por que eu preciso, nesse momento, estar expandindo o perímetro? Tá? De qualquer forma, a gente sabe que entendia que seria muito difícil a gente conseguir reverter essa situação. Estamos tentando, vamos trabalhar nesse sentido sempre, mas entendíamos que era muito difícil reverter essa situação de expansão do perímetro urbano, tá? E preparamos uma proposta, né? Trabalhamos no sentido de construir uma proposta alternativa à proposta da prefeitura, porque entendemos que aquela proposta não atendia às nossas necessidades, era uma proposta que não conversava com o entorno e não conversa com o entorno, né? Ela tem um viário que acaba desembocando num viário que hoje já está saturado. Ou a estrada, que já tem congestionamento monstro, né? Ou o precário viário de Barão Geraldo, que já está esgotado, não tem como. Então, eu não tenho como pensar em adensar muito uma região, né, se eu não tenho para fazer como essas pessoas saiam dali. Ou o projeto apresentado é meio que de isso será o paraíso na Terra, porque as pessoas vão andar a pé, vão andar de bicicleta, vão fazer tudo ali por perto e não vão sair dali, então, portanto, não vão impactar o viário do entorno, né? Uma coisa é muito teórica, né? Só quem não vive a situação do município, e especialmente da nossa região, acreditaria nisso, mesmo porque nós temos visto como é que as coisas são planejadas e como é que elas são implantadas, né? A gente tem inúmeros exemplos escabrosos aqui em Barão Geraldo, né, do quanto a execução de um plano, né, é feita de uma forma que tem nada a ver com aquilo que o plano falou, tá? Na nossa proposta, a gente, diferentemente da prefeitura, primeiro que a gente trabalha com a possibilidade de ter a prefeitura na sua proposta, naquela região lá de cima, né, ela proíbe, na proposta da prefeitura, é proibido o uso residencial unifamiliar. Então, portanto, não pode ter casa térrea, né? Só habitação vertical, tá? Não pode ter horizontal. A gente pensou nisso diferente, né? Primeiro que a gente previu, né, que na área do chamado Parque do Ribeirão Anhumas, né, que é toda essa área em verde, que é uma área que a maior parte dela já está na proposta da prefeitura como Parque Anhumas, né, a nossa proposta é que essa área tenha um zoneamento, que não diga que ali vai ser um parque. Porque dizer que vai ser um parque não significa que o parque vai acontecer, né? Agora, se tiver um zoneamento estabelecido sobre essa área, esse zoneamento vai ter que ser cumprido, né? Então, a nossa proposta, toda essa área verde, seria uma zona de interesse ambiental, né? Que é uma área onde você pode ter, sim, ocupação residencial, ocupação urbana, né? Mas com uma densidade muitíssimo baixa,
né, preservando ao máximo as características do que seria uma zona de proteção ambiental, na tentativa de recuperar o entorno do Anhumas, né? Que se você pensar no Anhumas hoje como um parque, você fala, desiste, porque, a bem da verdade, essa não deveria ser uma zona de interesse ambiental, mas é uma zona de recuperação ambiental, né? É mais apropriado chamá-la de zona de recuperação ambiental, porque essa área está muito degradada, tá? Então, portanto, nós entendemos que só falar que vai criar um parque, que vai ter o Parque Anhumas, né? O parque não se concretiza porque ele está passando por áreas particulares. Se eu não tiver um zoneamento que indique que aquilo tem que ser preservado, não vai ser. Aquilo tem que ser recuperado, não vai ser, tá? Vai ser o Parque Ribeirão das Pedras 2, que até hoje não aconteceu, né? Nessa região laranja, a gente chama essa região laranja de uma região de transição, né? Seria uma transição entre o urbano um pouco mais avançado e a área de interesse ambiental, né? Uma área onde você pode ter uso misto, você pode ter residência, você pode ter atividades comerciais, tipo restaurantes, tipo um hotel, uma pousada, você pode ter coisas desse tipo, né? E nas áreas residenciais, um loteamento, um lote que seja assim, com um pouco maior, né, do que o que a gente tem hoje na cidade universitária, né, o padrão da cidade universitária. E nas zonas amarelas, seria a zona mais residencial, né? Que poderia também ser um residencial com um uso meio misto, na medida em que você precisa ter uma padaria perto, você precisa ter né? Uma coisa desse tipo, não seria incômodo, muito pelo contrário, é bom para todo mundo, né? Então o uso misto permitido, é claro. Só uma coisinha, a gente não entrou em detalhes, não esmiuçou a proposta, porque a gente não teve tempo para isso. A gente montou essa proposta em um mês, quer dizer, foi muito pouco tempo, porque a gente precisou esperar chegarem as sugestões da população, pensar alguma coisa que fosse alternativa àquilo que a prefeitura estava apresentando, mas não conseguimos esmiuçar. Isso teria que ter sido feito em maio, que não foi feito, porque a gente acabou perdendo muito tempo para dizer, ó, temos uma proposta. Então não é a nossa que nós queremos discutir para poder, para tentar, né, fazer com que essa proposta esteja um pouco mais consistente do ponto de vista do detalhe, né? Padrão de lote, tipo de usos possíveis, essas coisas. Então, portanto, e além disso, então nessa zona residencial, né, a gente teria assim, coisa de um padrão cidade universitária, e poderia-se até pensar, né, em edificações verticais, desde que não fosse além do padrão de Barão Geraldo, né, que é até 4 pavimentos, tá? A gente pensou também, né, que é uma coisa que não estava na proposta da prefeitura, a gente pensou em algumas áreas, em delimitar algumas áreas e zoneá-las como zonas de interesse social. Por quê? Porque zona de interesse social é um instrumento que o Estatuto da Cidade traz, além da verdade ele já existia, mas o Estatuto da Cidade reforça, né, no sentido de que você assegure que tenha espaço para moradia de população de baixa renda em todos os lugares. Né? Não vou segregar lá no fim da periferia ou lá na beira da estrada, quer dizer, vou ter áreas também para habitação popular, né? No meio de um zoneamento mais amplo, tá? E a gente pensou em 3 áreas, uma lá em cima, perto do Bosque das Palmeiras, outra no meio, logo acima do CNPEM, e outra aqui embaixo, já na área do Ritz. É uma coisa meio precária ainda, pode ter até mais do que isso. Pode-se pensar em áreas menores e mais distribuídas pelo território,
mas é importante que tenha esse zoneamento, porque isso assegura, né, que essa área seja destinada para habitação de interesse social, né? Senão fica muito difícil assegurar isso. E a gente pensou também que as áreas de interesse histórico-cultural recebessem um zoneamento. Não adianta eu falar, olha, discurso em plano diretor, em planos os mais diversos, em leis as mais diversas, está cheio, sabe? Os discursos são ótimos, mas eles não se concretizam. O preto no branco, o zoneamento, isso sim vai se concretizar. Os parâmetros de uso e ocupação, isso sim vai se concretizar. Enquanto eu estiver falando, eu não quero expansão no território, mas eu estou botando área de expansão urbana, né? O plano diretor é cheio disso, né? Ele tem objetivos muito bons: cidade sustentável, não espraiamento da área urbana, da malha urbana, e na sequência ele prepara o caminho para a expansão urbana. Quando ele vai dar as diretrizes, você tem assim, uma certa incoerência entre os objetivos e as diretrizes que são fornecidas para alcançar esses objetivos, né? Da mesma forma, a Lei 207, ela começa dizendo que o uso prioritário da zona de expansão urbana é o uso rural. Tudo bem, a gente está chamando de zona de expansão urbana, mas o uso prioritário é rural. Isso lá nos primeiros artigos dela, ela diz isso, tá? E na sequência, ela apresenta um zoneamento urbano. Como é que é isso? Sendo que o plano diretor pede que exista um zoneamento rural, que não aconteceu. Mas não vem falar que é atender interesse imobiliário isso? É claro que é. Atender interesse de dono de terra e de incorporador imobiliário. Porque senão não era assim que aconteceria. O plano diz, precisa fazer zoneamento rural? Vamos zonear o rural. Depois, se aparecer alguma coisa, a gente abre para a expansão urbana. Tina, me alongar, você pode... Vou concluir, já passou desculpa. 21 minutos. Desculpa. Senão a gente não... A gente continua depois. Desculpem, é que eu não estava preparada para apresentar a nossa proposta. Eu tinha pensado numa discussão que caminhasse para outra direção. Tá? Só isso. Passar a palavra para a Maria. Bom, primeiro... Você quer um desses aqui? Bom, boa noite a todos. Obrigado, Silvia e a Nicandro pelo convite. Eu vou tentar não ser redundante em relação a algumas das coisas que já foram mencionadas, todas muito importantes, polêmicas, né? Mas eu vou falar um pouco do RIDES e a Unicamp, o RIDES na Unicamp e a Unicamp no RIDES. Logo mais, vamos completar uma década desde que a Unicamp adquiriu a Fazenda Argentina. Quando a Fazenda Argentina foi adquirida, a intenção clara do Conselho Universitário que aprovou, isso está nas atas daquele conselho, alguns dos presentes talvez participaram daquela reunião, era ter na Fazenda Argentina um espaço pensando na futura expansão, ampliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Não que faltasse espaço no campus Ceferino Vaz, mas já naquela época, 10 anos atrás, alguns percebiam a importância de renovar nossa maneira de ensinar, fazer pesquisa e transferir conhecimento para a sociedade. Muitos já percebiam que nosso campus não era sustentável, como continua não sendo, apesar dos esforços para torná-lo sustentável. Nós temos um problema crônico de acessibilidade, por exemplo, nos seus prédios. Então a Fazenda foi acolhida com grandes expectativas e ilusões, que, como costuma acontecer, periodicamente foram frustradas pela falta de recursos. Logo depois da aquisição, a situação orçamentária piorou dramaticamente.
ficou congelado por muito tempo. Em 2017, a FAPESP tinha interesse em estudar a possibilidade de transformar algumas áreas do PT e principalmente do CEAGESP de São Paulo num distrito de inovação. Mas a FAPESP, claro, embora em alguns momentos ela tenha sido chamada de FAPUSP, né? Olhou um pouco para além de São Paulo e perguntou se a Unicamp tinha interesse em que fosse feito um estudo também da possível ocupação da Fazenda Argentina da maneira que a Unicamp achasse mais adequada. Então se financiou esse estudo da USP e o estudo da Unicamp, especificamente para a Fazenda Argentina. Esse estudo, que demorou alguns meses, constatou que o potencial de desenvolvimento da Fazenda Argentina, de qualquer coisa que seja a Unicamp fazer na Fazenda Argentina, seria muito melhor, mais viável, se envolvesse o entorno da Fazenda Argentina, se envolvesse o CIATEC 2. O estudo, então, inspirou uma ação da Unicamp de contatar os vizinhos, instituições de ensino e pesquisa vizinhas, públicas e privadas, e ver se haveria interesse em fazer um trabalho de planejamento do desenvolvimento da área, da ocupação da área, condizente com a ideia original do CIATEC, e que explorasse, de um lado, a presença de todas essas instituições de geração de conhecimento, todas elas com planos de expansão, planos ambiciosos, e todas elas também conscientes da carência enorme de infraestrutura de todos os tipos da área do CIATEC, que oneravam enormemente a vida, a qualidade de vida das pessoas que aqui trabalhavam e estudavam. Essa ideia acabou sendo levada pela Unicamp, em parceria com a Prefeitura, ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o banco financiou um estudo, um projeto de 3 anos de pesquisa para analisar todas as características do território, patrimônio social, cultural, permeabilidade do solo, topografia, biodiversidade. E a partir daí contrataram um instituto de urbanismo que propusesse um plano diretor. Isto resultou num convênio assinado em dezembro de 2019, com um projeto, com um cronograma previsto para se encerrar em 2022. O que aconteceu? De fato, apesar da pandemia, apesar de muito trabalho de campo adiado, e de muita reunião online também, em dezembro do ano passado, o Instituto Coreano, contratado pelo BID, submeteu ao BID um plano, e a Unicamp e a Prefeitura, que apareceram algumas das ilustrações aqui, por isso que eu não vou fazer uma apresentação, mas eu tinha algumas das lâminas que vocês apresentaram, por isso que eu não tentaria evitar ser redundante. Bom, esse é o caminho até 2022. Dezembro do ano passado, novembro do ano passado, começamos a conversar na universidade, com os parceiros do Conselho Consultivo do RITS, com a comunidade de Barão Geraldo, para tornar esse plano coreano público. Foi aí que começou todo as tensões descritas aqui pela Carolina e pela Tina, o esforço de construir alguma proposta que atendesse às expectativas, aos medos, às ansiedades e aos desejos de todo mundo. Mas por que esse plano, e por que o futuro da Fazenda Argentina é crítico para a Unicamp? É crítico porque,
Veja, o plano de ocupação apresentado pelos coreanos é um projeto de 25 anos. Ou seja, remete para a Unicamp de 2050. Envolve um esforço significativo financeiro, mas também um esforço muito grande de criatividade para a Unicamp repensar sua maneira de ensinar, sua maneira de fazer pesquisa, sua maneira de transferir conhecimento para a sociedade. Eu digo e tenho falado isso publicamente em vários âmbitos da Unicamp, em várias câmaras centrais de graduação. Semana passada foi na pós-graduação, na Conex, na extensão. Acho que só falta a câmara de graduação em algum momento no Conselho Universitário. Nos anos 60, alguém sonhou a Unicamp de 2025. Não sei se nós estamos hoje à altura dos sonhos dos que criaram esta universidade. Temos feito um esforço grande. Mas está na hora de que alguém sonhe hoje a Universidade de 2050. E se faltasse inspiração, é só olhar o que as universidades de pesquisa do porte da Unicamp estão fazendo em outros países. As transformações no ensino, na pesquisa e na responsabilidade de prestar contas à sociedade estão aí. A Unicamp não pode pensar, não pode se conformar com ser em 2050 o que hoje, com todas as suas virtudes e alguns defeitos. A universidade tem que ser outra universidade, à altura que será o Brasil de 2050, ou do que deveria ser. Então, esse é o desafio, esse é o tamanho da responsabilidade, o tamanho do desafio que o RITES Unicamp representa para nós. Está em jogo o futuro, a relevância da universidade em 2050. Então, é muito importante esse debate que a Unicamp traz aqui hoje, é muito bem-vindo. Eu posso dizer que eu que tenho participado ao longo dos meses, eu vejo um avanço, um processo de maturação, de compreensão do problema, de informação. Eu lembro que tinha em alguma reunião, não lembro a data, na paróquia aqui, a palavra de ordem era PIDs não. E agora temos um PIDs talvez, depende, qual PIDs? Como é que vai ser? Que áreas vai ter de amortecimento? Qual é a densidade urbana? Isso é um avanço fantástico. Mas para a universidade, para nós, Unicamp, docentes, pesquisadores, estudantes, se tem algum aqui, não é suficiente. Eu quero crer que este processo da cidade, o diálogo da administração da cidade com o Barão Geraldo, ele vai avançar. Não chegará a consenso, mas na democracia, em algum momento, a maioria vota. Para a Unicamp, nossa lição de casa é muito, muito grande e não se reduz a isso. Então, eu vou dizer, eu coordeno um grupo de trabalho, uma coordenação RITES Unicamp criada por portaria do reitor no ano passado. Comissões muito claras estão aí na portaria. Uma delas é submeter à administração uma proposta de ocupação da Fazenda Argentina, compatível com o plano diretor do Instituto Coreano, adaptado, compatível, obviamente, com a legislação que a Câmara Municipal vem a aprovar, compatível com sonhos, desejos e anseios da comunidade de Barão Geraldo e da cidade de Campinas. Este projeto não é só para Barão Geraldo, é um projeto para a cidade de Campinas, para o Estado de São Paulo. Bom, mas concretamente, o que essa coordenação tem feito, está fazendo? Nós começamos, no ano passado, com um estudo de potencial construtivo da Fazenda Argentina. Partindo de uma premissa muito simples: se a universidade quisesse e pudesse construir tudo o que pode ser construído na Fazenda Argentina. Ou seja, sem restrição de recursos
e sem restrição de outros usos possíveis para a fazenda argentina que não construir. Seguimos o programa proposto pelos coreanos, que prevê a ocupação em 3 fases: 5, 10 ou 15 anos e 25. E decidimos fazer uma simulação do que seria a primeira fase do programa dos coreanos. Nós identificamos um potencial construtivo em torno de 400 mil metros quadrados. É uma enormidade. Esse potencial construtivo, com o coeficiente de aproveitamento 2, poderia ser construído numa área apenas de 200 mil metros quadrados a fazenda argentina. A fazenda argentina tem 1.400.000 metros quadrados. Mais ou menos 40% dessa área, por lei ou por vontade da universidade, será preservada como verde. Ainda assim, tem pouco menos de 1 milhão de metros quadrados para ocupar. Se a gente ocupasse apenas 200 mil metros para construir 400, sabe qual seria o volume de recursos que a Unicamp precisaria investir? Praticamente 900 milhões de reais. A Unicamp tem isso. Pense em quantos professores podem ser contratados, ou quantas vezes pode ser dobrado o salário dos professores com esses recursos. Quais outras necessidades poderiam ser atendidas no campus atual? Ou em Limeira, ou em Piracicaba. Por que eu estou trazendo esses números aqui? Para dizer que, quando a gente fala em 25 anos, é 25 anos mesmo. E quando a gente estima o potencial construtivo, apenas uma pequena parte da fazenda argentina de 400 mil metros, não quer dizer que a gente vai construir 400 mil metros. Boa parte da fazenda argentina será preservada como área verde. Boa parte da fazenda argentina deve ser preservada porque a permeabilidade do solo, a topografia, não são adequadas para a construção, mas são adequadas para outros usos. Outros usos. Agrofloresta, usina voltaica, se pode fazer outras e deve fazer outras coisas. Então, esse é um exercício que está concluído e resultou disso um modelo de simulação que permite simular a ocupação da fazenda argentina com usos diferentes, com e sem habitação, com e sem laboratórios, com e sem áreas verdes nesse lugar e naquele outro. Então, é uma ferramenta que a universidade dispõe agora para planejar